Havia um homem chamado Hao Xian, cujo sonho era ser uma pessoa inútil e que queria morrer deitado por toda a sua vida. Mas inesperadamente ele cruzou e chegou a um mundo de fantasia que todos invejam, e já faz mais de 3 anos. Ele ficou chocado quando descobriu que havia um sistema. Ele também descobriu que havia segredos, pois a casa do hospedeiro original do corpo, na verdade, tinha um compartimento secreto. E ele encontrou um livro lá. Também havia truques, mas ele parecia tão desapontado por ter asas de demônio. Ele perguntou o que era porque era uma coisa ocidental. Mas apesar de tudo, havia uma coisa que lhe faltava: motivação. E ele parecia tão cansado enquanto lamentava que cultivar a imortalidade era tão cansativo, então ele realmente não queria fazer isso. Hao Xian soltou um suspiro enquanto admitia que não era uma solução continuar se arrastando daquele jeito, e ele provavelmente seria condenado pelos céus por desperdiçar uma oportunidade tão grande. Ele imaginou o Deus celestial parecendo tão enfurecido enquanto o perseguia com uma cadeira, e o questionou se ele tinha alguma ideia de quão difícil era para ele criar essa oportunidade, e se ele sabia quantas pessoas foram aproveitadas e não conseguiram. Hao Xian afirmou que isso não aconteceria. Então ele faria 10 flexões primeiro para recuperar sua motivação. Mas quando ele estava prestes a começar com suas flexões, sua expressão de repente ficou sombria. Ele ficou pálido e começou a suar profundamente. Admitiu que ele simplesmente esqueceria e o deixaria aceitar seu destino, já que ele havia tentado o seu melhor. Ele se despediu dramaticamente da vida magnífica de cultivar a imortalidade e especulou que pode não haver preguiça no céu. Hao Xian deitou-se preguiçosamente na grama, refletiu que não era realmente ruim passar uma vida inteira olhando para as nuvens depois de cruzar, e ele observou que a vida de uma pessoa inútil como ele definitivamente seria assim. Mas, inesperadamente, além de ser preguiçoso, ele tem outra falha fatal. Um som de notificação chamou sua atenção. O sistema o notificou que sua tarefa inicial tinha apenas 100 dias restantes, e a falha em concluí-la resultaria em sua eliminação direta. Os olhos de Hao Xian se arregalaram devido ao choque quando ele descobriu sobre o tempo e a eliminação, e essa era sua outra falha. Ele tinha medo da morte. Ele correu com todas as suas forças, usando mais de 100 milhões de pontos, e enquanto expressava sua surpresa por nunca ter sugerido que havia um limite de tempo, ele continuou repetindo que iria morrer. Hao Xian montou em um cavalo e ele ainda continuou exclamando que iria morrer. Ele viajou pelo mapa enquanto continuava a declarar que iria morrer. Hao Xian chegou a uma caverna comum na montanha Yantai. Ele estava tão exausto, reclamando de sua cintura velha enquanto se curvava no chão, mas ele estava aliviado por finalmente ter conseguido. Hao Xian viu a enorme conta na sua frente e ele lembrou que o objetivo da tarefa deveria ser ativar aquela conta. Ele estendeu a mão para ela e ele xingou em sua mente enquanto resmungava que estava viajando por mais de 3 meses, apenas por uma bola idiota. Mas pelo menos ele chegou a tempo. Quando Hao Xian tocou a bola, ela começou a emitir algum tipo de aura. Ele se assustou quando uma luz brilhante de cima brilhou sobre ele. Hao Xian foi cegado pela luz. O sistema parabenizou Hao Xian por ativar com sucesso a conta inicial e explicou que o apresentaria à situação no Palácio Celestial em seguida, o que surpreendeu Hao Xian. O sistema começou a explicar a Hao Xian que o Palácio Celestial contemporâneo é a Era do Imperador de Jade, e essa era conhecida como a Era de Ouro na história do Palácio Celestial. Ele elaborou que ele poderia escolher qualquer um dos 12 picos de artes marciais, e eles poderiam derrotar facilmente qualquer líder de qualquer outro período no Palácio Celestial. No entanto, apesar disso, todo o Palácio Celestial ainda foi destruído no ano de 1473 do calendário de Jade, e todos os 12 picos de artes marciais foram mortos em batalha. E o cérebro por trás das cenas era um grupo de 9 figuras misteriosas que de repente apareceram do oeste e se autodenominaram Organização Black Flare. O sistema revelou que ele, naquele momento, estava no Palácio Celestial 700 anos antes de sua destruição no ano 773 do calendário de Jade. Ele instruiu que sua tarefa era aumentar o potencial dos 12 picos das artes marciais, permitir que eles se superassem e crescessem até o topo do topo para salvar as pessoas 700 anos depois. O sistema anunciou que a introdução estava completa e, ao parabenizá-lo por completar a tarefa inicial, lançou um raio de luz em sua direção e lhe deu um item de recompensa. Hao Xian ficou tão surpreso quando a carta do grande sábio apareceu em sua mão.
Era uma carta consumível que concedia temporariamente ao usuário a força máxima de um Buda lutador. O sistema notificou Hao Xian que a segunda tarefa principal foi ativada. O objetivo da tarefa era que Hao Xian fosse para a Montanha das Flores e Frutas e encontre o estágio novato Rei Macaco para aumentar seu valor potencial para 30%. Hao Xian parecia tão surpreso quando o sistema mostrou a ele um vídeo do feroz Rei Macaco. Ele bateu a tela do sistema no chão e questionou por que diabos era chamado de estágio novato. Hao Xian parecia tão furioso e continuou pisando na tela do sistema enquanto o interrogava se era necessário executar metade do mapa apenas para assistir a um vídeo quando ele poderia simplesmente fazer isso diretamente no sistema. E ele acusou que estava seriamente suspeitando que estava mexendo com ele. Questionando se sabia como ele sobreviveu 3 meses. A tela do sistema começou a se restaurar enquanto Hao Xian estava sem fôlego. Mas ele ainda estava bravo, e ele comentou que isso o estava matando. Hao Xian notou que, felizmente, a primeira tarefa levou mais de 3 meses. Então essa tarefa provavelmente não será muito diferente. Como um procrastinador severo no estágio final, Hao Xian disse a si mesmo para não ter medo porque preocupações que não precisavam ser resolvidas imediatamente não eram realmente preocupações, mas ele ficou surpreso quando o sistema o notificou que o prazo para sua nova tarefa era de 3 dias. A expressão de Hao Xian imediatamente ficou sombria. Ele ficou tão furioso novamente que xingou o sistema enquanto mostrava o dedo do meio e questionava se ele estava intencionalmente mirando nele. Hao Xian imediatamente partiu para a Montanha das Flores e continuou repetindo que iria morrer. Ele continuou dizendo que iria morrer enquanto continuava a correr pelas cadeias de montanhas. 3 dias depois, um grupo de pessoas se reuniu nos arredores da Montanha das Flores. Eles eram imortais e estavam cercando Hao Xian. E Hao Xian estava prestes a chorar enquanto implorava para que conversassem bem e não recorressem à violência. Os imortais pareciam tão ameaçadores enquanto olhavam para o indefeso Hao Xian. Um desses imortais era Liu Yuan, o mestre da seita de Taimen, uma das 3 principais seitas do caminho justo cujo cultivo estava no estágio final de Yuan Ying. E ele perguntou a Hao Xian o que um mortal como ele estava fazendo na Cordilheira das Bestas Monstros. Hao Xian explicou que ele apenas vagou acidentalmente enquanto colhia ervas. Então ele esperava que os imortais pudessem perdoá-lo. E no fundo de sua mente ele estava se perguntando o quão azarado ele poderia ser, porque ele nem sequer encontrou o Rei Macaco ainda, e ele foi descoberto por um grupo de cultivadores, e a julgar pelo rosto de Liu Yuan, ele não parece ser uma boa pessoa. Uma das moças repreendeu Hao Xian por ousar entrar no território de bestas monstruosas quando ele era um mero mortal, e quando ela apontou sua arrogância, Hao Xian rapidamente concordou com ela e garantiu que lideraria imediatamente. Mas com um sorriso ameaçador no rosto, Liu Yuan interveio para segurar, e propôs que tinha uma ideia melhor. Chamando Hao Xian de um sujeito pequeno, Liu Yuan sugeriu que drenassem sua essência de sangue e a refinassem em uma pílula de retenção de sangue, porque dessa forma eles poderiam atrair mais algumas bestas monstruosas. Hao Xian parecia tão assustado quando ouviu que eles iriam drenar sua essência de sangue. Ele desafiou os imortais sobre como eles poderiam fazer tal coisa quando suas roupas estavam fora do caminho correto. Os imortais caíram na gargalhada histérica. Com um olhar ameaçador no rosto, Liu Yuan zombou que ele era realmente ingênuo e fofo. E enquanto o questionava sobre qual regra absurda ele estava falando, ele afirmou que a única regra no mundo do cultivo deles era que os fortes caçam os fracos. Hao Xian caiu no chão, e ele parecia extremamente horrorizado. Ele se levantou e avisou os imortais para não se aproximarem porque ele tinha uma arma secreta. Enquanto ele ativava a grande carta sábia atrás dele, Hao Xian xingou. Como ele admitiu que não havia outra maneira, então ele teve que usá-lo cedo e descobrir outra maneira quando ele encontrou o Rei Macaco. Hao Xian sentiu algo e estava vindo tão rápido. Ele liberou uma tremenda quantidade de aura que se materializou em uma besta feroz atrás dele, enquanto ele expressava que sentia o poder infinito correndo para seu corpo, e parecia que ele estava prestes a explodir. Os imortais ficaram surpresos, e Liu Yuan exigiu o que estava acontecendo e o que havia com a aura em Hao Xian. Enquanto ele continuava a liberar a tremenda quantidade de aura, Hao Xian se maravilhou que era incrível. E enquanto ele ponderava se era como era ser forte, ele exclamou que era ótimo. A besta materializada parecia ter se fundido com Hao Xian,
E enquanto ele provocava os imortais para virem até ele, chamando-os de pirralhos, ele declarou que eles queriam rezar na semana para que naquele dia ele lhes ensinasse uma lição. Mas de repente, a aura ao redor de Hao Xian se dispersou, o que o assustou enquanto Liu Yuan estava sem palavras. Hao Xian parecia tão em pânico, e enquanto questionava o que estava acontecendo, ele lamentou que a breve experiência não deveria terminar tão rápido. A tela do sistema apareceu acima dele, parabenizando-o por ativar a carta do grande sábio e informando que seu grande sábio chegaria ao campo de batalha em 10 minutos. A cor sumiu do rosto de Hao Xian quando ele leu que levaria 10 minutos. Ele reclamou enquanto se perguntava por que o sistema não havia mencionado o tempo de recarga antes, e ele admitiu que era muito estranho. Lágrimas continuaram a fluir dos olhos de Hao Xian, pois ele temia que realmente fosse morrer naquele momento, enquanto Liu Yuan o agarrava pelo colarinho e exigia que ele lhe dissesse o que era aquela aura antes. Mas Liu Yuan ficou chocado quando alguém chamou sua atenção e se dirigiu a ele como aquele sem pelo. Um enorme dragão rugiu alto enquanto uma pessoa, que exalava uma aura forte, estava em pé no topo de uma rocha cercada por macacos ferozes, e ele desafiou Liu Yuan sobre o que ele estava olhando quando estava falando com ele. A pessoa era o alvo que Hao Xian estava procurando, o rei macaco, o novato Sun Wukong. Sun Wukong perguntou aos imortais se eles eram os caras que estavam se escondendo nas sombras e caçando seus descendentes macacos. Liu Yuan exclamou ao sentir que Sun Wukong estava no nível de um rei demônio, e ele ponderou como Sun Wukong apareceu em um lugar tão distante, porque matar alguns de seus subordinados não deveria ser o suficiente para justificar isso. Liu Yuan liberou uma energia escura em sua mão, e ele comentou que tinha saído para se divertir. Mas acabou em apuros, e ele xingou, pois já era tarde demais para chamar os ancestrais naquele momento. Ele lançou uma matriz e começou a carregá-la. Liu Yuan questionou os outros imortais sobre o que eles estavam esperando, e os incitou a comprar algum tempo, e o tempo para 2 magias de alto nível era o suficiente. Os imortais entraram em pânico, e quando um deles desafiou Liu Yuan por realmente ousar afirmar isso quando era um rei demônio, e é por isso que eles não conseguiram nem garantir metade do tempo para uma magia de baixo nível, a senhora imortal declarou que estava acabado e que ela iria morrer ali quando ela nem tinha encontrado um homem ainda. Liu Yuan ficou furioso e imediatamente ordenou que parasse com o absurdo porque, enquanto seu tesouro pudesse reunir energia suficiente, até mesmo um rei demônio morreria. Ouvindo o que Liu Yuan proclamou, Sun Wukong respondeu despreocupadamente se esse fosse realmente o caso. Ele estava apenas deitado ali, e enquanto se dirigia a Liu Yuan, um jovem, ele afirmou que estava bastante confiante, então esperaria por ele. Sun Wukong aconselhou a não se preocupar e se esforçar mais para preparar seus feitiços. Se não fosse o suficiente, ele poderia dar a ele mais tempo. Os outros imortais ficaram horrorizados com o que Sun Wukong acabara de dizer. Enquanto isso, Hao Xian parecia satisfeito quando o sistema o notificou que seu grande sábio chegaria ao campo de batalha em 8 minutos, e ele estava pensando que era só um pouco mais. Por outro lado, o mestre da seita parecia tão malvado quando anunciou que era bom, e ele reiterou o que ele mesmo confirmou. Então, se ele não quisesse perder a cara na frente de seus descendentes macacos, ele não deveria fazer truques. 5 minutos depois, Liu Yuan já havia conseguido produzir um forte turbilhão de horror. Sun Wukong se levantou e perguntou a Liu Yuan se finalmente estava pronto, porque ele mal conseguia se conter de tanto esperar. Ele sorriu confiantemente. Liu Yuan estava em cima do redemoinho de aura com a matriz que ele criou antes bem acima dele. Ele estava rindo triunfantemente enquanto provocava Sun Wukong, o chamando de macaco tolo. E enquanto ele o interrogava como ele podia ser tão estúpido, assim como os vilões dos romances, ele revelou a Sun Wukong que era a verdadeira arma imortal concedida a ele pelos ancestrais, e a única desvantagem era que o tempo de conjuração era muito longo. Quando os outros imortais ouviram Liu Yuan mencionar a arma imortal, ele se perguntou se poderia ser a arma divina dos imortais no Palácio Celestial. E a Senhora Imortal confessou que em toda a sua vida, ela nunca tinha visto tal coisa. Então, nesse caso, mesmo que o Rei Demônio não tivesse medo, ele morreria. Liu Yuan direcionou a aura para Sun Wukong. E como ele o rotulou de macaco imundo, ele previu que o veria na próxima vida. Vários raios menores emergiram da enorme matriz e todos eles estavam disparando um raio de aura.
Liu Yuan riu ameaçadoramente ao ver que os raios de aura estavam vindo em direção a Sun Wukong, que não havia se movido de onde estava. Os outros imortais se agacharam no chão e exclamaram que a pressão era muito forte. Enquanto isso, os macacos também foram afetados pelo ataque e estavam fazendo o melhor para se defenderem. Por outro lado, Liu Yuan estava entusiasticamente pedindo que Sun Wukong morresse. Os raios de aura estavam prestes a atingir Sun Wukong, e ele ainda não tinha se movido de onde estava. Sun Wukong não se abalou, e estava sorrindo confiantemente. Os raios de aura atingiram Sun Wukong, criando um som alto e estrondoso, e Liu Yuan pareceu satisfeito. Liu Yuan riu maniacamente enquanto comandava para se transformar em cinzas, e o rotulava como um macaco Dan fedorento. Ele enfatizou que afirmou que, enquanto a arma imortal fosse acionada, ele morreria com certeza. Mas Liu Yuan ficou surpreso quando alguém apontou que eles achavam que ele poderia estar comemorando um pouco cedo demais. Liu Yuan se virou para olhar na direção de onde a voz estava vindo. Ele viu Sun Wukong, que tinha crescido enquanto liberava sua aura, e Liu Yuan não pôde deixar de xingar e se perguntar do porquê não haveria nenhum dano a Sun Wukong, e ele até ficou maior. Sun Wukong balançou o braço e instruiu a observar atentamente, pois ele lhe mostraria o poder real que era. Ele deu seu soco, mas errou Liu Yuan intencionalmente, e Liu Yuan parecia tão aterrorizado quando as montanhas atrás dele foram destruídas pelo que Sun Wukong fez. Os outros imortais também ficaram tão estupefatos que seus olhos saltaram das órbitas enquanto apontavam que o primeiro vento abriu um buraco na montanha. Enquanto chamava Liu Yuan de pequeno, Sun Wukong perguntou se ele queria continuar. Liu Yuan ajoelhou-se no chão e ficou extremamente desapontado. Ele começou a chorar muito e chamou Sun Wukong de grande macaco. Proclamou que ele é incomparável no mundo enquanto pedia que o poupasse e lhe deixasse uma saída. Sun Wukong começou a encolher e os outros imorais estavam em guarda quando ele começou a se aproximar deles. De repente, Sun Wukong notou algo. Seus olhos brilhavam ameaçadoramente enquanto ele focava seu olhar em direção a Hao Xian. O mesmo ficou horrorizado quando percebeu que Sun Wukong estava olhando para ele. Com ainda 40 segundos antes do grande sábio chegar ao campo de batalha, Hao Xian começou a suar profusamente enquanto implorava a Sun Wukong que ele não estava com os imortais enquanto o chamava de Sr. Big Shot. E no fundo de sua mente, ele estava xingando e implorando por Sun Wukong para não olhar para ele porque ele era apenas um pequeno ninguém, então não havia razão para que ele prestasse atenção nele. Ainda faltavam 35 segundos quando Sun Wukong balançou os braços em direção a Hao Xian, ressaltando que desde cedo Hao Xian estava lhe dando uma sensação muito desconfortável. Com 33 segundos restantes no relógio, Hao Xian implorou a Sun Wukong para esperar 1 minuto porque ele realmente veio para se tornar aprendiz do grande rei. E com 30 segundos restantes no relógio, Hao Xian tentou convencer Sun Wukong a aceitar o arco de seu discípulo. E ele compartilhou que ele tinha ouvido sobre os grandes feitos do rei macaco da Montanha das Frutas Florais, desde que ele tinha 3 anos de idade. Então, na vila, o maior sonho de cada criança era ir para a Montanha das Frutas Florais para ser aprendiz dele. Com 25 segundos restantes no relógio, Hao Xian continuou a dizer a Sun Wukong que era o dia em que ele finalmente teria a oportunidade de realizar seu desejo, e ele implorou que ele o aceitasse como seu discípulo. Caso contrário, ele não viveria mais, e no fundo de sua mente ele estava pensando que estava quase lá. Só mais um pouco. Sun Wukong se divertiu, então perguntou a Hao Xian se ele era realmente tão famoso lá fora. E ele afirmou que era absolutamente verdade, até mesmo jurando pelos céus e trovões. Com 5 segundos restantes no relógio, a expressão de Sun Wukong de repente se tornou ameaçadora, e ele declarou que, nesse caso, ele merecia morrer ainda mais. Ainda faltavam 3 segundos para que o grande sábio chegasse, e Hao Xian ficou tão surpreso com o que Sun Wukong acabou de declarar. O mesmo parecia tão alarmado porque ainda faltavam 2 segundos no relógio e Sun Wukong já estava liberando uma tremenda quantidade de aura, proclamando que os humanos simplesmente não eram dignos de serem seus discípulos. Com um segundo restante, Sun Wukong desferiu seu ataque e uma enorme explosão ocorreu. A explosão fez o chão quebrar. Depois olhou ao redor e, enquanto questionava o que estava acontecendo, ele se perguntou onde Hao Xian estava enquanto confirmava se ele era apenas um mortal. De repente, ele ficou estupefato quando notou algo atrás dele.
Alguém com armadura e sapatos dourados estava emitindo uma aura dourada. A pessoa que parecia ser Hao Xian liberou uma tremenda quantidade de aura enquanto ele expressava que eles realmente merecem ser os 12 chefes do pico. Ele olhou para Sun Wukong atrás dele e observou que sua força era realmente aterrorizante. Enquanto isso, Sun Wukong parecia agitado, e ele estava pensando no que diabos estava acontecendo, porque ele estava sentindo uma forte sensação de familiaridade e proximidade. Hao Xian estava em cima de uma pedra enquanto exalava uma tremenda quantidade de aura, e tanto Li Yuan quanto Sun Wukong estavam sendo afetados por uma forte pressão. Os olhos de Hao Xian pareciam imponentes e ameaçadores enquanto ele olhava para eles. Sun Wukong ainda estava confuso sobre o que estava acontecendo quando ele achou a aura familiar. De repente, Hao Xian desapareceu, e todos estavam em guarda. Liu Yuan ficou surpreso quando sentiu que uma presença estava aparecendo atrás dele. Hao Xian estava guardando um super rancor contra Liu Yuan e o havia batido por trás com seu cajado enquanto o chamava de velho idiota, e o lembrava de que ele estava apenas tentando refiná-lo em uma pílula de manutenção de sangue. Ele começou a bater em Liu Yuan no chão e insistiu para que eles se machucassem, afirmando que era a sobrevivência do mais apto. Enquanto Hao Xian estava batendo em sua bunda e perguntando onde estava sua arrogância de antes, Liu Yuan estava completamente indefeso. E ele se referiu a Hao Xian como seu sênior, pois ele continuou admitindo que estava errado. Sun Wukong ficou completamente surpreso com o que estava testemunhando. Ele sorriu tão maldosamente e comentou que estava ficando interessante. Sun Wukong soltou seu dragão enquanto declarava que era o suficiente e que ele não deveria perder tempo com a pessoa inútil, incitando-o a vir e brincar com ele. Sun Wukong parecia tão animado enquanto Hao Xian simplesmente olhava para ele. O dragão também parecia animado e estava pronto para atacar. De repente, eles ficaram surpresos quando alguém explicou e se dirigiu a eles como monstros malignos e ousados. Era um homem que estava flutuando no ar enquanto era cercado por uma aura de aura eletrizante. Alguém gritou com toda a força que era um imortal de verdade. Era Liu Yuan, e ele parecia tão desesperado enquanto implorava ao imortal para salvá-lo. O mesmo começou a rir, e ele proclamou dizendo que um verdadeiro imortal do Palácio Celestial havia descido à Terra. Então eles, os monstros, estavam condenados. O imortal sorriu e ele elogiou Liu Yuan por suas palavras bem escolhidas. Ainda se dirigindo a eles como monstros, o imortal questionou Hao Xian e Sun Wukong por que eles não estavam ajoelhados na presença de um celestial do Palácio Celestial. Sun Wukong respondeu que o Palácio Celestial era uma piada. Então, quando ele tivesse tempo no futuro, ele iria até lá e o destruiria em pedaços. Ele usou seu movimento, o feitiço Golden Light Binding, e o direcionou para o imortal. Sun Wukong conseguiu prender o imortal, mas o imortal parecia não se importar com isso. Ele provocou Sun Wukong como um tolo ignorante e perguntou se era o seu melhor. O imortal flexionou seus músculos para se libertar das restrições de Sun Wukong, e ele estava prestes a afirmar que poderia escapar facilmente com aquele nível de poder. Mas ele não foi capaz de terminar sua frase. Ele parecia tão confuso, pois as restrições de Sun Wukong ainda estavam intactas. O imortal tentou novamente com todas as suas forças, insistindo que era fácil. Ele continuou tentando de novo e de novo enquanto ele afirmava que era fácil, mas as restrições ainda estavam intactas. O imortal parecia tão chocado enquanto ponderava o que estava acontecendo, e ele imaginou que ele estava em reclusão por alguns anos. Mas os monstros no reino inferior tinham se tornado tão poderosos. O dragão de Sun Wukong apareceu de repente, e ele estava se aproximando do imortal enquanto mostrava suas presas. O imortal parecia tão aterrorizado enquanto ele admitia que ele estava apenas passando e estava tentando agir de forma legal. Dirigindo-se aos outros imortais como amigos, ele os aconselhou a serem cautelosos ao tentar agir de forma legal, e o dragão o mordeu. Liu Yuan estava suando profundamente e ele estava gaguejando enquanto confessava que o celestial tinha ido embora assim mesmo, e ele questionava o autor se isso não era muito precipitado. De repente, os olhos do dragão brilharam. Os céus pareciam ter se aberto enquanto um enorme pilar de luz brilhava sobre o dragão, e todos ficaram chocados. Sun Wukong se divertiu, comentando que o dragão realmente conseguiu passar. Liu Yuan estava deitado no chão enquanto o perdia, e enquanto ele questionava o imortal se ele tinha descido todo o caminho só para dar-lhes pontos de experiência, ele lamentou, admitindo que estava totalmente condenado naquele momento.
o dragão emergiu das nuvens e sua cor mudou. Ele rugiu ferozmente e os imortais revelaram seu espanto, notando que o dragão era tão grande quanto a montanha de flores e frutas. O dragão estava rindo em sua mente enquanto ele revelava que ele realmente sofreu mutação e evoluiu para o rei dragão de 12 asas, e era tão incrível. Enquanto chamava o filho Wukong de macaco fedorento, o dragão se gabou de que, como havia evoluído, ele estava com medo de já ser o mestre. Mas o dragão ficou surpreso quando um enorme pilar dourado emergiu dos céus aparecendo atrás dele. Lágrimas brotaram nos cantos de seus olhos, e ele estava suando profusamente enquanto xingava. Uma grande explosão ocorreu quando o pilar atingiu o dragão no chão, e o impacto foi tão forte que criou várias ondulações de ondas de choque no chão. Um enorme buraco foi deixado no chão com uma poça de sangue no meio. E o primeiro dragão voador de asas altas da história estava morto. Ele morreu com 765 anos. Sun Wukong ficou completamente petrificado e sem palavras pelo que acabara de testemunhar. Os outros macacos também ficaram petrificados. E ao observarem que a montanha das flores e frutas também havia desaparecido, perguntaram onde iriam dormir naquela noite. De repente, Hao Xian riu e timidamente pediu que o perdoassem porque era a primeira vez que ele usava o porrete dourado, então não era fácil controlar o tamanho. Sun Wukong ainda estava olhando para o enorme buraco na frente dele, enquanto Hao Xian estava atrás dele. Ele parecia tão assustado e revelou que se aquele pedaço de pau caísse, nem ele seria capaz de lidar com isso. Ele criticou Hao Xian, perguntando a ele que tipo de herói depende de armas, e ele desafiou e afirmou que se ele tivesse coragem, eles deveriam lutar de mãos vazias. E quando Hao Xian ouviu, ele respondeu que não era problema. Hao Xian perguntou a Sun Wukong no que ele queria competir, força, velocidade ou resistência. E propôs que cabia a ele escolher o que ele era melhor, pois ele aceitaria qualquer desafio. Sun Wukong argumentou que ele confia no poder de sua arma, então ele deveria parar de fingir, e declarou que ele usaria seu atributo mais fraco, velocidade, para derrotá-lo. Hao Xian questionou Sun Wukong, quando ele ouviu que seu atributo mais fraco era velocidade. No fundo de sua mente, Hao Xian estava segurando uma risada enquanto chamava Sun Wukong de macaco fedorento. E ele alegou que ele era o futuro eu de Sun Wukong, então ele sabia no que ele era bom. Sun Wukong começou a liberar uma tremenda quantidade de aura enquanto afirmava que na borda do continente, na ilha Penglai, há um lótus supremo infinito, e ele perguntou se ele sabia, ao que Hao Xian reconheceu que sim. Sun Wukong proclamou que quem recuperasse uma folha de lótus vence. Ele começou a correr imediatamente. Ele chamou por uma nuvem de cambalhota. Então uma nuvem dourada apareceu de repente e Sun Wukong a agarrou. Ele rapidamente subiu ao céu e anunciou que assumiria a liderança. Liu Yuan pareceu tão horrorizado quando os ouviu falando sobre a ilha Penglai e exclamou que estava a 1 milhão de milhas de distância. Quando ele se virou para olhar para Hao Xian, ele ficou surpreso quando viu que ele havia desaparecido, e Liu Yuan apontou que o outro macaco também havia sumido. Enquanto isso, no grupo da Ilha das Fadas de Penglai, algo caiu em uma das ilhas. Era Sun Wukong, e ele caiu de cara no chão. Sun Wukong xingou a nuvem de cambalhota e o repreendeu por sempre decolar sem pensar em pousar. Mas a nuvem de cambalhota simplesmente mostrou o dedo do meio e voou para longe. O rosto de Sun Wukong estava cheio de hematomas e ele murmurou que a nuvem de cambalhota era uma idiota, que definitivamente estava fazendo isso de propósito. De repente, Sun Wukong notou uma lótus colorida flutuando no céu. Ele riu e se gabou de que havia 28 folhas de lótus ali. Então parecia que ele havia vencido. Meio incenso depois, Sun Wukong chegou do lado de fora da montanha das flores e frutas, onde Hao Xian já estava esperando por ele. Hao Xian comentou que ele estava de volta muito tarde, e que ele estava lá há um tempo. Sun Wukong explicou que ele simplesmente estava lidando com outra coisa. Ele se recusou a admitir que seu rosto ainda estava um pouco dolorido da queda, e ele estava com medo de cair novamente. Então ele escolheu voar de volta sozinho. Ele provocou para parar de se exibir, porque não adiantava voltar mais cedo, porque se ele não pegasse a folha de lótus, ele ainda perderia. Hao Xian se divertiu, e ele questionou Sun Wukong como ele sabia que não tinha conseguido. Exibindo o lótus colorido, Sun Wukong riu, e ele se gabou de que era porque ele tinha a flor de lótus inteira diante dele.
Liu Yuan e os outros imortais ficaram surpresos quando confirmaram que era realmente o Lótus Infinito Supremo da Ilha das Fadas de Penglai. E se maravilharam que isso significava que ele correu para frente e para trás através do continente em apenas meio instante de tempo, o que era inacreditável. Os olhos das macacas se transformaram em corações enquanto idolatravam que Sun Wukong era realmente o grande sábio, e era simplesmente um deus. Sun Wukong riu. E ele orgulhosamente afirmou que era apenas uma pequena demonstração de habilidade. Hao Xian não concedeu nada, mas ele estava olhando para Sun Wukong com uma expressão nada divertida no rosto. Ele foi e admitiu que não conseguiu a folha de lótus, o que fez Sun Wukong rir ainda mais, exigindo que ele admitisse a derrota. Mas Hao Xian revelou que havia uma razão pela qual ele não conseguiu a lótus. Sun Wukong parecia tão cético quando Hao Xian confessou que não esperava que seu corpo fosse tão rápido que assim que ele corresse, imediatamente atraiu a atenção dos deuses. Então, só para ficar seguro, ele parou apressadamente e não foi para o Lótus. Os outros imortais também ficaram surpresos com o que Hao Xian revelou. Sun Wukong riu tanto que começou a chorar enquanto brincava que era um fanfarrão, por falar sobre atrair a atenção dos deuses. E até mesmo sugeriu brincando que deveria ter recomendado que assustou o imperador de Jade. Os outros macacos também riram enquanto Sun Wukong brincava que se ele realmente pudesse fazer isso com suas habilidades, ele faria uma parada de mão e comeria esterco no local. Sun Wukong avisou que era perigoso o suficiente antes que ele quisesse fazer isso de novo. Hao Xian sorriu confiantemente enquanto ele insistia para que observasse atentamente e não piscasse. Ele colocou seu peso nos dedos dos pés para se preparar para correr. Houve uma explosão repentina de energia dourada e um raio de luz dourada disparou direto do ponto de partida. O raio de luz era Hao Xian, que estava correndo em uma velocidade extrema. Ele começou a correr em círculos e a luz que ele estava fazendo estava iluminando o chão. De repente, a luz que Hao Xian estava criando começou a subir e se formar em um tornado. Continuou a subir até atingir o céu. Os imortais ficaram tão surpresos que seus queixos caíram. Os macacos também ficaram extremamente surpresos. Rapidamente, o céu ficou vermelho e todos ficaram alarmados. Um olho no céu começou a aparecer. Inesperadamente, o céu estava cheio de vários olhos, e seus olhares estavam fixos no chão onde Sun Wukong estava de pé. Sun Wukong ficou tão perplexo e horrorizado com a cena. Ele ficou assustado quando Hao Xian parou de correr de repente na frente dele. O próprio Hao Xian também estava abalado, e enquanto ele ponderava se era realmente necessário ir com tudo assim, ele notou aliviado que felizmente havia uma ocultação enganosa. Mas ele não deveria fazer tal coisa tão casualmente da próxima vez, pois era muito perigoso. Naquele momento, o jovem grande sábio, Sun Wukong, sentiu uma emoção que nunca havia experimentado antes, como quando uma pedra saltou e o atingiu. Depois, ao se imaginar impotente na palma da mão de Hao Xian, ele percebeu que o que estava sentindo era chamado de frustração. O sistema parabenizou Hao Xian porque o potencial do jovem Sun Wukong aumentou em 5% e seu potencial atual é de 15%. Sun Wukong ficou arrasado e admitiu que perdeu. Porém, ele declarou que se recusou a aceitar porque Hao Xian definitivamente confiava no equipamento luxuoso que tinha consigo, então foi uma vitória injusta. Hao Xian sugeriu a Sun Wukong que lhe emprestasse todo o seu equipamento para vestir, o que surpreendeu Sun Wukong. Ele explicou que dessa forma Sun Wukong não teria desculpas. Sun Wukong rapidamente se animou, e como concordou com Hao Xian, ele o desafiou, afirmando que ele deveria trazer isso e que ele deveria assistir enquanto ele o espancava até que ele rolasse no chão. No entanto, Sun Wukong de repente se lembrou de algo depois do que ele disse. E ele ficou nervoso ao passo que protestava que não estava certo. Ele fugiu rapidamente ao mesmo tempo que zombava de Hao Xian, e enquanto anunciava que o deixaria escapar naquele dia e que eles lutariam outro dia, ele chamou todos e ordenou que fossem embora. Hao Xian ficou intrigado com o que Sun Wukong fez, e olhou para ele com desconfiança. Enquanto isso, os outros macacos ficaram horrorizados, à medida que chamavam Sun Wukong, e o lembravam de que era uma oportunidade de ouro. E com a mudança de equipamento, Hao Xian não teria chance contra ele. Eles avisaram que a Montanha das Flores e Frutas havia sido derrubada, então Sun Wukong deveria buscar vingança. Caso contrário, não havia como explicar isso aos seus ancestrais e predecessores.
Sun Wukong sorriu enquanto concordava e comentou que ele entendeu, pois era muito irritante e como Hao Xian deveria trazer o equipamento para ele, pois ele iria se trocar ao lado. Em contrapartida, como Hao Xian estava tendo a sensação de que algo era suspeito. Alguns momentos depois, Sun Wukong se escondeu atrás das pedras enquanto removia seu equipamento, ao mesmo tempo que os outros macacos ficavam longe e observavam. Enquanto removia seu equipamento, Sun Wukong murmurou que ele deveria se apressar e se trocar porque seria desastroso se ele fosse pego. Mas ele se assustou quando percebeu que Hao Xian estava em pé no topo das pedras e estava rindo, enquanto olhava para ele. Sun Wukong ficou tão alarmado que seus olhos ficaram vermelhos. Hao Xian rapidamente fugiu enquanto ria de Sun Wukong. E Sun Wukong estava puto, então ele correu atrás de Hao Xian enquanto ele gritava que ele deveria voltar e parar ali mesmo. Mas no meio dele perseguindo Hao Xian, Sun Wukong congelou quando notou algo. Sun Wukong percebeu que ele saiu de trás das pedras em direção aos outros macacos, e ele ficou sem palavras quando viu que eles estavam olhando para ele. Os outros macacos tinham um olhar horrorizado em seus rostos. Eles estavam olhando para a tatuagem fofa e colorida no braço de Sun Wukong. Liu Yuan e os outros imortais também ficaram horrorizados quando a viram. E quando Liu Yuan perguntou se era uma tatuagem de nível de Rei Demônio, a senhora imortal xingou. Sun Wukong ficou furioso, e quando ele perguntou por que eles estavam rindo, o que era tão engraçado, e por que um rei demônio não podia ter tatuagens fofas, ele xingou e jurou que iria matar todos eles. Porém, um dos macacos o parou e aconselhou que ele deveria se acalmar porque ninguém estava rindo dele, e ele estava sendo muito sensível. Ele teve um colapso, e enquanto chorava no chão, ele estava perguntando por que um homem machista não conseguia gostar de coisas fofas, como ele poderia encarar os outros com aquela cara velha dele e como ele poderia ganhar o respeito deles. Depois de meio tempo de incenso, Sun Wukong finalmente se recompôs e vestiu o equipamento de Hao Xian. Sun Wukong ainda estava envergonhado e ele continuou se lembrando de não pensar sobre isso e que ele deveria manter seu foco inteiramente na batalha. Ele começou a liberar sua aura poderosa enquanto Hao Xian apenas observava de baixo, sem nenhum equipamento em seu corpo. Olhando para o quão poderoso ele era, Sun Wukong riu extravagantemente e declarou que era realmente um problema de equipamento. Seus olhos brilharam e uma aura começou a sair dele. Sun Wukong avançou em direção a Hao Xian com sua arma em uma velocidade extrema, e ele rugiu que Hao Xian deveria se preparar para morrer. Mas mesmo que Sun Wukong fosse tão feroz e estivesse prestes a acertá-lo, Hao Xian ainda estava calmo, e enquanto olhava para seu punho, ele se perguntou como deveria nomear aquele soco. Hao Xian começou a reunir sua aura em seu punho, e enquanto ele o balançava confiantemente, ele anunciou que deveria chamá-lo de punho comum. Quando Sun Wukong viu isso, ele criticou que era uma técnica falha, e perguntou a Hao Xian como ele poderia derrotá-lo. Houve uma enorme explosão de aura e foi tão poderosa que destruiu o solo na área. A explosão até criou uma onda de choque que viajou por todo o continente. No instante da troca de socos, o universo foi percebido. Flores, desolação, dor, consciência, crença, palavras, desconhecido, comunicação, liberação, liberdade, esperança, contenção, razão, recorrência, tempo, arrependimento. Queimada, redenção, amor, vínculo, silêncio, destino, escuridão, sangue, renascimento e caos. Sun Wukong parecia ter visto através de todas as verdades em seu estado incipiente, e ele parecia estar com muita dor. Lágrimas escorriam de seus olhos porque, ao mesmo tempo, era como se ele tivesse perdido tudo. Sun Wukong estava deitado no centro do enorme buraco no chão, enquanto Hao Xian estava acima dele. Ele parecia completamente fora de si e não conseguia se mover de onde estava deitado. A expressão de Sun Wukong estava cheia de horror e desespero. Hao Xian perguntou a Sun Wukong se ele não conseguia compreender e explicou que era chamado de Intenção Dao, que é um tipo de poder do reino. Sun Wukong parecia tão desesperado quando questionou Hao Xian sobre como ele poderia alcançá-lo. Hao Xian explicou que o caminho marcial de Sun Wukong era muito fixado na perfeição, fosse perseguindo a arma mais forte ou o caminho eterno para a imortalidade. Era tudo a mesma coisa, e ele havia ignorado a verdade fundamental de que o caminho não é completo. Ele afirmou que somente abandonando a perfeição e abraçando a razão e o caos, ele poderia cultivar a verdadeira essência. O reino do grande Tao,
E naquele momento, as artes marciais deixaram de ser meras técnicas e se tornou arte. Sun Wukong ficou horrorizado ao perguntar se o grande Tao não estava completo. Seus olhos estavam cheios de horror e desespero enquanto ele gritava que o grande Tao não estava completo. Cada imagem de si mesmo se despedaçou enquanto ele gritava e lamentava que o grande Tao não estava completo, e em um instante, ele sentiu que certas coisas dentro de seu coração entraram em colapso. Mas o que surgiu foi uma porta e ele ficou em frente a ela. Ao abrir a porta e entrar, viu um caminho que ele nunca havia imaginado, algo totalmente novo. O sistema notificou Hao Xian de que o valor potencial havia aumentado com sucesso para 30% e o parabenizou por completar a missão. Ele recebeu a recompensa do cartão de personagem de Pico Neza. Enxugando as lágrimas, Hao Xian expressou que estava muito feliz, pois não achava que a recompensa para cada missão fosse um cartão de personagem de Pico. Então, finalmente, sua segurança estava garantida. Sun Wukong, de repente, se ajoelhou na frente de Hao Xian e o chamou de mestre, e ao declarar que Hao Xian era seu benfeitor, ele pediu que o aceitasse como seu discípulo. Ele respondeu que aceitar um discípulo não é impossível, mas ele deve prometer a ele uma condição. Sun Wukong alegremente respondeu que qualquer que fosse a condição, ele poderia concordar com ela. Hao Xian disse que era bem simples. Pediu para ele nunca mais deveria se envolver com coisas excessivamente fofas e femininas. Sun Wukong ficou tão chocado com o que ouviu que ficou petrificado. Ele ficou horrorizado e surpreso, e perguntou que tipo de pedido era esse. Hao Xian sorriu maldosamente enquanto provocava que, caso ele jurasse, ele o aceitaria como seu discípulo. Sun Wukong tremeu enquanto tentava escolher entre dois botões imaginários, e Hao Xian comentou que era sua escolha ser um verdadeiro machão, ou um bizarro efeminado. Ele ficou tão horrorizado que tremeu enquanto tentava fazer sua escolha. Sun Wukong suou profusamente e ficou roxo enquanto tentava solidificar sua decisão. Então ele apertou o peito enquanto se desculpava com Hao Xian e confessou que não conseguiria. Ele agressivamente cobriu os olhos e lamentou que também sabia que uma pessoa forte não deveria ter preferências tão estranhas, mas ele simplesmente não conseguia resistir, e Hao Xian não entendia. Então cobriu a boca e tentou o seu melhor para se impedir de rir. Sun Wukong ficou perplexo quando Hao Xian envolveu seus braços ao redor dele e zombou que ele era um idiota porque ele estava apenas brincando com ele. Apesar de ser um daqueles caras que acabaram de zombar dos outros um momento atrás, Hao Xian explicou que, contanto que não machuque ninguém ou vá contra a razão, eles têm o direito de gostar do que quiserem e amaldiçoar aqueles caras que zombaram de Sun Wukong. Sun Wukong ficou atordoado quando Hao Xian prometeu que quem ousasse dizer que ele era estranho no futuro, ele, como seu mestre, os esmagaria até virarem pó. Hao Xian começou a andar e, quando ele perguntou a seu novo discípulo por que ele ainda estava ali parado, insistiu que ele deveria continuar. Então Sun Wukong concordou e obedeceu imediatamente. Os outros macacos perseguiram Hao Xian e pediram para também se tornar seus discípulos, enquanto os imortais fizeram o mesmo e insistiram que eles deveriam contá-los. Mas Hao Xian, irritado, retrucou que não havia necessidade porque muitas pessoas só aumentariam seu fator de risco. Ele se lembrou de algo e se perguntou qual era o problema com aquele mundo de fantasia. Ele notou que os seguidores de Sun Wukong eram claramente criaturas ocidentais. Então lembrou que as formações mágicas também pareciam ser as mesmas, mas ele percebeu que os moradores locais não pareciam achar isso estranho, e era como se estivessem acostumados com isso. E ele se perguntou o que estava acontecendo naquela época quando foi declarado que a misteriosa organização ocidental só invadiria repentinamente após 700 anos. De repente, a tela do sistema apareceu na frente dele, o deixando tão assustado que pediu para o sistema não aparecer tão repentinamente assim, porque seu coração não aguentaria o susto. O sistema notificou Hao Xian que a missão 3 havia sido ativada, e era para encontrar a jovem Valquíria em seu estágio inicial e aumentar seu valor potencial para 30%. Ele observou que era a primeira Valquíria feminina, e os títulos dessas pessoas, uma após a outra, eram realmente intimidadores. Então a noite chegou e no Palácio Campo da Filha, o lugar estava cheio de luzes. Enquanto isso, em um espaço cheio de círculos mágicos, alguém estava sendo contido por correntes, enquanto uma figura sentada os observava de longe. Era um demônio que estava sendo contido por essas correntes,
Ele estalou a língua enquanto falava com a pessoa sentada atrás dele e comentou que eles eram realmente adequados para serem os governantes de uma nação, porque essas pequenas seitas e facções simplesmente não estavam no mesmo nível. O demônio estava falando com a rainha do país da filha, a rainha Xi Liang, e ela se gabou de que levou 3 dias de batalha feroz para derrotar o rei demônio, então ele não deveria mais lutar na resistência feudal. O rosto do rei demônio de repente se transformou em um crânio sinistro, e seus olhos se iluminaram quando ele encarou Xi Liang. Porém, ela não se abalou. Em seguida, ela falou que mesmo que o rei demônio se transformasse em uma pilha de ossos esmagados, não havia como escapar, porque uma vez que a formação das 1000 máquinas fosse concluída, ninguém no cultivo poderia quebrá-la, e ela tem confiança nisso. De repente, tudo ficou preto e branco quando o rei demônio reconheceu que, de fato, o primeiro mestre das formações continentais não é apenas uma reputação vazia. Mas ele questionou Xi Liang o que aconteceria se ele revelasse que já havia dominado o verdadeiro poder dos reinos. Ela ficou surpresa quando ouviu o que o rei demônio falou. Quando as cores voltaram, ela ficou surpresa ao ver que o espaço sob seus pés começou a se distorcer. Ela foi rapidamente sugada pela distorção no espaço e tentou estender a mão para segurar algo. Mas desapareceu na distorção, e tudo ficou preto e branco novamente. Ela se viu parada do outro lado da distorção no espaço, e o lugar também estava desprovido de cores. De repente, alguém perguntou o que eles faziam e se não era incrível. E Xi Liang rapidamente olhou para trás, de onde vinha a voz. A escuridão desapareceu. Mas ela ficou surpresa quando viu que enormes crânios se erguiam sobre ela, e um deles era o Rei Demônio, que proclamou que era seu poder de reinos, o poder do domínio. O Rei Demônio declarou que ali, ele era realmente um ser divino, aquele que governa tudo. Ele rapidamente conteve Xi Liang com correntes e se gabou de que ela só poderia ser manipulada por ele. O Rei Demônio riu e anunciou que Xi Liang perdeu. Então, daquele dia em diante, todo o país da filha pertence a ele como sua posse pessoal. Xi Liang parecia tão desamparada enquanto estava amarrada, e o Rei Demônio a lembrou que, é claro, isso a inclui, sua querida rainha. 7 dias depois, nos arredores do país da filha, o cenário parecia tão pacífico, e alguém caminhou em direção aos portões da fronteira. Era Hao Xian, e ele parecia tão exausto enquanto reclamava que eles já podiam ver o país da filha. Mas ele realmente não queria fazer aquela maldita missão. Originalmente era apenas uma curta viagem para seu discípulo, mas foi arrastada até o último dia. Enquanto isso, Sun Wukong estava se escondendo atrás de uma pedra, e quando ele chamou Hao Xian, ele perguntou se realmente ia acabar assim. Hao Xian desafiou Sun Wukong animadamente se ele tinha melhorado e exigiu que ele o deixasse ver rapidamente. Sun Wukong tinha se transformado em uma criança fofa, e ele ficou nervoso ao confessar que gosta de coisas fofas, mas era um pouco exagerado. Ele cobriu o rosto que ficou muito vermelho e perguntou se não era muito embaraçoso. Hao Xian questionou por que ele estava envergonhado e se ele não disse a ele que era parte de seu treinamento, o que ele entenderia naturalmente no futuro. Ele abraçou o envergonhado Sun Wukong e mostrou como ele poderia machucá-lo quando ele era tão adorável. Mas em sua mente maligna, Hao Xian pensou que a verdadeira intenção era, na verdade, porque as chances de encontrar inimigos quando se tem um mascote tão inofensivo são diretamente reduzidas em 50%. Enquanto Hao Xian e Sun Wukong conversavam, ambos não sabiam que um homem estava se escondendo atrás de uma pedra e os observava à distância. O homem tinha um sorriso sinistro no rosto enquanto observava os dois. O homem que se escondia atrás da pedra se mostrou e se aproximou deles. Ele era um homem pequeno com um companheiro enorme, e ele afirmou que parecia que os dois eram rostos desconhecidos ali, provavelmente viajantes que tinham acabado de chegar. O homem pequeno mencionou que depois de uma longa jornada, Hao Xian devia estar precisando de acomodação, então eles tinham programas emocionantes para recarregar sua energia. Hao Xian parecia confuso enquanto sua mente demorava para carregar e processar as informações que ele tinha acabado de obter. Ele parecia confuso e horrorizado enquanto começava a imaginar diferentes tipos de estabelecimentos. Hao Xian sorriu sem jeito, enquanto em sua mente, seu próprio eu perguntava o que diabos ele estava pensando. Então ele repreendeu a si mesmo, pois não deveria trazer seus pensamentos imundos da Terra para aquele mundo de cultivo puro porque era um mundo diferente. Então era impossível e devia ser seu erro. Mas o homenzinho se inclinou em sussurro para Hao Xian e revelou que todas eram moças jovens e bonitas.
Hao Xian ficou surpreso e confuso quando percebeu que sua primeira interpretação da oferta estava certa. Ele fugiu rapidamente e repetidamente proclamou que não havia necessidade, porque ele ainda era menor de idade. Mas o homenzinho agarrou sua manga e o impediu de fugir. O homenzinho sorriu sinistramente enquanto confessava que, para ser honesto com seus queridos convidados, seu chefe já havia tomado o controle do país da filha, então todas as belezas da cidade inteira eram dele. Hao Xian ficou surpreso quando ouviu o que o homenzinho comentou. O homenzinho perguntou se Hao Xian não acreditava nele, e ele puxou um orbe dourado enquanto comentava que deveria dar uma olhada. O orbe começou a emitir uma luz brilhante. A luz que o orbe emitia exibia diferentes tipos de mulheres, e o homenzinho orgulhosamente se gabava de que todas eram figuras famosas do país da filha. E ele perguntou a Hao Xian o que ele achava disso, e se era emocionante o suficiente. Hao Xian ficou surpreso quando viu as imagens que lhe foram mostradas. O homenzinho acrescentou que se ele achasse que não era emocionante o suficiente, eles tinham programas ainda mais emocionantes, e uma imagem de uma mulher à beira das lágrimas e cheia de hematomas foi exibida. Ele sorriu sinistramente e declarou que, quanto à intensidade, não havia nada que eles não pudessem fazer se Hao Xian pudesse imaginar, e uma imagem de uma mulher que estava com dor e cheia de queimaduras de chicote foi exibida. Sun Wukong ficou furioso com o que viu e xingou o homenzinho. Ele deu um soco no rosto do homenzinho e gritou que ele era um bastardo. O homenzinho ficou surpreso e perguntou a Sun Wukong o que ele estava planejando fazer. Sun Wukong estava com uma raiva ardente e, enquanto repetia a pergunta do homenzinho, ele agarrou sua garganta enquanto envolvia seu punho com aura. Sua aura escorria de seus olhos e estava cheia de raiva, e ele declarou que, é claro, era para defender a justiça. Mas Hao Xian de repente gritou e implorou que ele parasse, o que confundiu Sun Wukong e o fez congelar. Hao Xian rapidamente agarrou Sun Wukong enquanto ria sem jeito do homenzinho, e enquanto se desculpava pelo problema, ele alegou que seu discípulo era ignorante, então eles iriam embora imediatamente. Ele rapidamente fugiu enquanto se despedia, e os dois homens ficaram sem palavras. O homem enorme deixou o homenzinho perplexo se eles estavam apenas os deixando ir daquele jeito. O homenzinho sugeriu que eles os deixassem ir porque uma pessoa tão covarde não poderia ser a pessoa que eles estavam procurando. Alguns momentos depois, Hao Xian caminhou com Sun Wukong atrás dele. Sun Wukong estava irritado. Ele rapidamente desviou o olhar. Hao Xian comentou que se o que aqueles homens revelaram fosse verdade, que seu chefe havia assumido o controle de todo o país da filha. Ele questionou se eles realmente precisavam recorrer a táticas furtivas como solicitar clientes na rua, quando possuíam uma força tão formidável. Sun Wukong ficou surpreso quando Hao Xian observou que sentia que aqueles homens estavam espalhando informações em uma pequena área, esperando que alguém mordesse a isca porque ele não pensou muito sobre isso. Hao Xian concluiu que o país da filha poderia ser apenas uma isca para aquelas pessoas, e eles tinham planos maiores. Mas não importa o que acontecesse, ele deveria eliminar completamente aquelas escórias para que eles não pudessem avisá-los. Ele ficou surpreso quando Sun Wukong de repente se curvou para ele e confessou que estava errado. Sun Wukong pareceu perturbado ao admitir que ele, discípulo de Hao Xian, erroneamente pensou nele como um covarde tímido e avesso a problemas. Hao Xian ficou atordoado e foi atingido no alvo quando Sun Wukong admitiu que ele até especulou que sua força anterior era apenas uma ilusão passageira. Então ele merecia punição. Ele riu sem jeito e negou, dizendo que era impossível e não havia como ele ser esse tipo de pessoa. Mas na realidade, ele instintivamente fugiu com medo antes, mas percebeu que algo estava errado. Sem saber que alguém tinha acabado de pousar na árvore atrás dele, Hao Xian sugeriu que eles não deveriam perder mais tempo e que eles iriam se esgueirar para a cidade para pegar aqueles homens desprevenidos, ao que Sun Wukong respondeu, e concordou em seguir a liderança de seu mestre. Os dois ficaram atordoados quando a pessoa nas árvores chamou sua atenção e os rotulou como canalhas. Era uma senhora que estava carregando bonecas, e ao olhar para Hao Xian e Sun Wukong, ela anunciou que seus companheiros já haviam caído e exigiu saber para onde achavam que poderiam correr. Hao Xian ficou surpreso quando notou algo. Ele notou as bonecas que a senhora estava carregando e percebeu que eram os mesmos caras de antes. Ele perguntou que tipo de feitiçaria era aquela.
De repente, a tela do sistema apareceu e parabenizou Hao Xian por encontrar a pessoa-alvo. Hao Xian imediatamente ficou nervoso quando percebeu quem aquela pessoa realmente era. Ela era a jovem Valquíria e parecia furiosa enquanto os acusava de tratar mulheres como brinquedos. A jovem Valquíria investiu contra Hao Xian enquanto empunhava sua espada, e ela gritou que eles eram escória que havia cruzado completamente a linha de sua tolerância. Hao Xian ficou alarmado e imediatamente implorou que a jovem Valquíria ouvisse sua explicação antes de atacar. Mas Sun Wukong, que tinha um caso grave de transtorno beligerante, sorriu sinistramente enquanto chamava Hao Xian e comentou que não havia realmente nenhuma explicação necessária. Sun Wukong atacou a jovem Valquíria com seu punho, e ele sugeriu que eles deveriam agir logo. Tanto Sun Wukong quanto a jovem Valquíria atacaram um ao outro. Sun Wukong balançou seu punho e se preparou para dar seu soco, mas antes que ele pudesse atingir a jovem Valquíria, ela realizou vários movimentos de corte com sua espada e o cortou. Sun Wukong parecia desamparado enquanto era cortado ao meio, mas alguém de repente gritou não e a jovem Valquíria rapidamente se virou para a direção de onde a voz estava vindo. Sun Wukong desapareceu, e a jovem Valquíria comentou que era um clone. Ele atacou a jovem Valquíria novamente e a elogiou, dizendo que ela teve uma reação impressionante. Sun Wukong juntou sua aura em seu punho e declarou que era tarde demais. Um enorme pilar de luz voou em direção ao céu enquanto Sun Wukong liberava sua aura e destruía o solo na área. O corpo da jovem Valquíria estava no centro do enorme buraco no chão e Sun Wukong olhou para ela. Ela começou a se levantar. Sun Wukong parecia animado enquanto exclamava que era raro para a jovem Valquíria levar seu soco de frente e ainda se mover, e atualmente era sua vez. Mas antes que Sun Wukong pudesse terminar sua frase, ele ficou surpreso quando algo poderoso o atingiu no rosto. Sangue jorrou por todo o lugar enquanto a jovem Valquíria acertava vários ataques cortantes em Sun Wukong em um instante. Sun Wukong amaldiçoou em sua mente enquanto pensava que a jovem Valquíria também havia acertado um golpe nele naquele instante. Então ela tinha uma velocidade incrível. Ele caiu no chão e Hao Xian foi pego de surpresa. Houve um momento de silêncio enquanto Sun Wukong estava deitado no chão, e Hao Xian se afastou dele. Sun Wukong rapidamente se levantou e parecia agitado. Enquanto isso, a jovem Valquíria casualmente limpou a sujeira do rosto. Hao Xian ficou horrorizado ao comentar que ela era uma mulher forte, porque ele não achava que em 2 rodadas ela poderia ferir Sun Wukong daquele jeito. Enquanto suava profundamente, Hao Xian murmurou repetidamente que ele deveria se acalmar, porque não era o momento certo para usar suas cartas. Hao Xian correu em direção a Sun Wukong enquanto chamava sua atenção. E ele perguntou como ele estava, e se ele poderia lidar com isso. Os olhos de Sun Wukong brilharam, e ele respondeu que a jovem Valquíria era tão incrivelmente forte que se fosse antes, teria sido difícil dizer. Mas atualmente, com o reino profundo de Hao Xian, ele definitivamente venceria. Hao Xian ficou surpreso quando ouviu o que Sun Wukong declarou. Ele parecia tão preocupado quando perguntou o que Sun Wukong queria dizer e se ele já havia dominado o poder do reino, ao que Sun Wukong orgulhosamente confirmou com um sim. Hao Xian ficou tão surpreso que ficou petrificado. E quando perguntou como isso era possível, ele murmurou que não podia ser verdade porque se recusava a acreditar. Mas Sun Wukong deu um sinal positivo para Hao Xian e garantiu que era verdade e que, embora ele não pudesse atingir o mesmo nível que Hao Xian, ele deveria ser capaz de exibi-lo sem problemas. Ele explicou que se Mestre não acreditasse nele, ele deveria apenas observar e ver, e começou a liberar uma aura poderosa com todas as suas forças. Os olhos de Sun Wukong ficaram brancos enquanto ele proclamava que o grande Tao nunca foi concluído. Hao Xian e a jovem Valquíria observaram enquanto a aura poderosa continuava a surgir de Sun Wukong, enquanto ele declarava que entenderia e abraçaria o caos. A jovem Valquíria ficou tão surpresa com o que viu, que não pôde deixar de perguntar o que era aquela aura peculiar. Sun Wukong juntou as palmas das mãos cheias de aura dourada e afirmou que estava se fundindo com o caos. O chão foi destruído quando a aura de Sun Wukong de repente se intensificou e surgiu por todo o lugar, o que pegou Hao Xian de surpresa. Sun Wukong conseguiu formar um orbe brilhante de aura na palma da mão, e quando ele o levantou no ar. Hao Xian ficou tão surpreso quando viu isso.
e exclamou que era realmente o poder do grande Dao. Ele observou que o garoto apenas olhou para ele, e ele continuou a ficar surpreso enquanto Sun Wukong segurava confiantemente o poder do grande Dao em sua mão na frente dele. Sun Wukong parecia tão intimidador, e Hao Xian observou que sua compreensão era realmente desafiadora do céu. Por outro lado, a jovem Valquíria estava congelada no lugar enquanto olhava para a aura de Sun Wukong com os olhos arregalados. Ela parecia tão nervosa quando admitiu que algo parecia definitivamente errado, porque era uma pequena bola de luz. Mas isso a fez sentir uma sensação sem precedentes. Aos olhos da jovem Valquíria, a bola de luz era tão grande, assim como as mãos de Sun Wukong, e ela podia sentir a pressão. Ela rapidamente ativou seu anel enquanto insistia que ela deveria ir com tudo imediatamente, caso contrário, ela realmente morreria. A jovem Valquíria rapidamente convocou várias espadas que a cercavam. Ela ampliou sua postura e, enquanto apontava a espada que estava empunhando em direção a Sun Wukong, as espadas que a cercavam imediatamente a seguiram e fizeram o mesmo. Hao Xian ficou no meio enquanto a jovem Valquíria avançava e colidia com a aura de Sun Wukong. Ele comentou que era um poder comum, mas a pressão imponente estava no mesmo nível do poder do reino. Mas Sun Wukong discordou e explicou que não era a pressão da própria jovem Valquíria. Ele notou as auras que as espadas estavam liberando e apontou que eram aquelas espadas porque cada uma delas era um verdadeiro artefato lendário, como alguém que estava procurando por um artefato divino por anos sem sucesso. Sun Wukong xingou ao concluir que já tinha uma ideia aproximada do passado da jovem Valquíria. Sun Wukong ficou mais feroz e ordenou que, diante do poder de Hao Xian, eles não valiam a pena mencionar. Então a jovem Valquíria deveria ir até ele. Mas Sun Wukong não conseguiu terminar o que estava expressando porque sentiu algo e ficou alarmado. Ele congelou no lugar e pareceu tão surpreso ao reconhecer que o poder do grande Dao estava em caos. Os olhos de Sun Wukong ficaram brancos ao expressar sua preocupação e admitir que não conseguia mais controlá-la. Uma enorme explosão de aura dourada ocorreu e ela preencheu toda a área. Sun Wukong perdeu o equilíbrio, e enquanto ele estava caindo de cara no chão, ele xingou e se arrependeu de estar tão perto. Hao Xian viu que Sun Wukong caiu no chão na frente dele. Ele ficou tão preocupado que correu rapidamente em direção a Sun Wukong e perguntou o que estava errado e se ele estava bem. Embora ele parecesse tão exausto, Sun Wukong o tranquilizou dizendo que ele estava bem. Mas, temporariamente, ele não conseguia mover seu corpo porque o poder do reino era muito avassalador, e ele não conseguia controlá-lo, então ele reagiu. Hao Xian o confortou, dizendo que estava tudo bem porque Sun Wukong poderia praticar mais, e ele definitivamente dominaria, então, enquanto ele estivesse bem, era isso que importava. Ele se assustou quando ouviu alguém falando. Era a jovem Valquíria, e Hao Xian ficou tão horrorizado quando viu que ela estava parada no galho da árvore acima dele. E ela revelou que realmente não esperava que os subordinados do Rei Demônio pudessem possuir tal força. Seus olhos pareciam tão ameaçadores quando ela admitiu que os havia subestimado. Hao Xian afirmou que a jovem Valquíria, ela sabia, deveria esperar 1 minuto. Ele explicou que ela tinha entendido mal e que eles não eram subordinados do chamado Rei Demônio. Sun Wukong perguntou por que Hao Xian estava desperdiçando palavras com ela. Hao Xian chutou Sun Wukong no rosto e exclamou que tudo o que ele sabe é lutar e matar todos os dias, e ele deveria ter alguma sabedoria e usar seu cérebro. Ele esclareceu que o tempo de espera para a carta de pico é de 10 minutos, e atualmente Sun Wukong, sua principal força de combate, estava temporariamente desabilitada, então eles devem primeiro agradar a misteriosa donzela, ser como um seguidor e agir quando a oportunidade surgir. A garota mencionou que eles eram de fato indivíduos justos, assim como Hao Xian sabia, e planejavam resgatar pessoas no Reino Filha. Quando ele perguntou, sabia se ele estava certo em presumir que ela tinha a mesma intenção, a garota confirmou. É claro. Hao Xian sabia questionou se alegava que eles não eram associados e perguntou onde estavam as evidências. Hao Xian admitiu que eles realmente não tinham nenhuma ligação, mas ele acreditava que uma heroína nobre e galante com tanta beleza e graça nunca se envolveria em acusações infundadas. Ele comentou que sentiu fortemente a aura heróica que brilhou sobre a jovem Valquíria como estrelas no céu noturno no momento em que ele pôs os olhos nela, e uma pessoa como ela, que certamente se importa com o bem-estar do mundo, não mataria indiscriminadamente pessoas inocentes.
A jovem garota respondeu: claro, eu sempre estive disposto a poupar 1000 vidas em vez de tirar uma injustamente. Mas a jovem continuou que, como Hao Xian não tinha evidências, não seria apropriado para ela deixá-lo ir, e ele não deveria chegar muito perto dela. Hao Xian a tranquilizou, dizendo que ela não deveria entrar em pânico porque eles tinham uma solução. Hao Xian propôs que eles acompanhassem ela até a cidade e sugeriu que, se houvesse alguma suspeita, ela poderia simplesmente eliminá-los diretamente. A garota sabia, como inconsciente, que estava sendo liderada pelos garotos, e ela admitiu que o que Hao Xian sugeriu realmente parecia uma boa ideia. Ela insistiu que não havia tempo a perder, então Hao Xian deveria seguir sua liderança, e enquanto Hao Xian concordava, ele confessou que a havia enganado ela com sucesso nesse meio tempo. A jovem Valkyria mencionou que ela está acostumada a ficar sozinha e não gosta que os outros cheguem muito perto. Então ela pediu que Hao Xian mantivesse distância dela. Mas Hao Xian se aproximou da garota e insistiu que ela não deveria ser tão fria. A Valkyria pareceu enfurecida quando Hao Xian colocou a mão em seu ombro e perguntou se eles poderiam se considerar companheiros. Ela rapidamente balançou sua espada em Hao Xian e exigiu que ele afastasse sua mão dela. Hao Xian ficou apavorado com o que aconteceu. Ele viu o enorme dano que a espada havia criou no chão, e rapidamente concordou e se afastou da jovem donzela. Poucos momentos depois, eles viajaram em direção ao Reino Filha, e Hao Xian manteve distância da garota. Sun Wukong comentou que ela tinha um comportamento tão indiferente e ela tinha tantos artefatos, então ela deve ser a filha do demônio da espada. E Hao Xian perguntou sobre o demônio da espada. Sun Wukong perguntou se Hao Xian não tinha ouvido falar do demônio da espada Lin Huang. Hao Xian questionou quem era e se era alguém que valia a pena a consideração séria de Sun Wukong. Pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, comente a parte 2 na seção de comentários, aperte o sino, curta o vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.